Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções avançado. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo. Hoje é dia 20 de nove de 2012, são 5h22. Gente, tem bastante gente já na sala, boas perguntas, o pessoal fazendo comentário. Então vamos começar aí o nosso bate-papo, já rapidamente conversando sobre o mercado e tudo mais. Fizemos anteontem uma palestra sobre gestão de recursos e opções. Eu passei algumas semanas preparando a palestra, acho que as pessoas, algumas devem ter gostado, então agradeço a presença de todo mundo de qualquer maneira. E vou mudar aqui a tela para a tela da planilha, principalmente para não ficar muito pesado. Enquanto isso a gente vai conversando, vai lendo as perguntas e tudo mais. Então, um grande abraço a todos e vamos agora começar a ver como é que está o mercado, como é que estão as coisas. Temos algumas perguntas e tudo mais. Primeira coisa, o time Opções está dizendo que ainda não recebeu o material de terça-feira da palestra. Eu não mandei mesmo, ficou super corrido, gente, peço desculpa. Mandei para algumas pessoas, para outros eu ainda não consegui mandar, mas de qualquer maneira a gente, no máximo até amanhã, já vou mandar para todo mundo. Desculpa, tá errado aqui, agora tá certo. No máximo até amanhã eu devo mandar para todo mundo os slides da palestra de terça-feira, para o pessoal rever o conceito, estudar mais um pouquinho, ver o que compreendeu. O Guilherme, ele faz o seguinte comentário: Roxo, você pode dar um exemplo na planilha com os ratios feitos em pirâmide? Não entendi. Claro, vamos dar um exemplo sim. Não entendi como vocês fazem. Matheus Dal está dizendo assim: boa tarde, Roxo, boa tarde, galera. Primeiro dia que eu venho ao chat. Boa, bem-vindo, Matheus. E o Daniel dizendo assim: bem-vindo, Matheus. Está perguntando se ele entende alguma coisa de opções. Então tem aí um comentário, um bate-papo. Pode passar, não tem problema. Gente, vamos ver como é que estão as coisas então. O mercado rompeu os 60 mil, mas agora parou aí nos 61, 62 mil. Tá tentando pegar força, né? Pelo que tudo indica, os 60 mil já virou um suporte, mas o mercado ainda está tentando pegar força para romper esses 63 mil pontos aí e andar um pouquinho mais. Nós estamos no final do ano, né? Então é a época mesmo que o mercado já começa a dar uma melhorada. Além disso, temos perspectivas um pouco mais otimistas do que as anteriores. Muito bem, vamos começar aqui em Petro J, que é o vencimento mais curto que a gente tem. Faltam 16 dias para o vencimento. Antes de qualquer coisa, de eu começar a explicar como é que está o mercado, o que está acontecendo, eu vou tentar responder a pergunta que foi feita pelo nosso amigo Guilherme, que está sempre acompanhando aqui os nossos bate-papos. Muito bem. Aumentando a planilha aqui na PetroCap, para a gente ver se tem alguma oportunidade interessante. Olha lá, nós temos aqui, Guilherme, o Daniel também tem uma pergunta, vamos ver se essa pergunta tem alguma coisa a ver. O Daniel está perguntando assim: você acha que esse aumento na liquidez das puts é um processo irreversível ou corre-se o risco de ainda haver um retrocesso como aconteceu com as opções de BMF? Olha, vou dar a minha opinião, que como todo mundo sabe é muito diferente da verdade, né? A verdade a gente só sabe depois que ela acontece. O fato é que eu acho que é irreversível sim, a não ser que o mercado sofra mais alguma diminuição de tamanho. Para que ocorresse uma diminuição do tamanho do mercado mais ainda, porque o mercado já está super pequeno, a gente teria que ter um agravamento na crise da Europa, né? Um agravamento rápido. Então eu acredito que existe uma chance maior do que 50% das coisas darem certo, de tudo correr bem, de conseguirem lá, mesmo aos trancos e barrancos, resolverem minimamente o problema da Europa, principalmente dos principais países, Espanha e Itália, né? Os outros, Grécia e Portugal, de fato estão bem complicados. Talvez tenha que se ter uma solução específica para eles, aonde se tem um sofrimento um pouco maior, mas específico e isolado ali. A chance então da gente não ter uma contaminação, de não ter uma queda generalizada nos preços maior ainda e um calote mundial é grande. A probabilidade disso não acontecer, das coisas darem certo, é grande. Porém,
mesmo que a probabilidade de tudo dar errado, de ter um calote seja 20, 30%, nessa situação, nesse cenário, aí sim eu acredito que o mercado poderia diminuir de tamanho e eventualmente até poderíamos perder a liquidez nas puts que a gente conquistou a tão duras penas de qualquer maneira, né? Então, eu acho que isso acontecer, a chance é menor do que 50%, mas elas existem e seria muito triste se isso acontecesse, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, em termos de o que aconteceu nos últimos anos, a gente, por exemplo, teve um período de 2011, 2011 2008 tivemos a crise, 2009 o mercado foi bem, 2010 o mercado diminuiu, 2011 também, 2012 o mercado tá ruim, mas tá com a perspectiva de melhorar um pouco. Esse ano tá subindo aí uns 6 ou 7% a bolsa. O ano de 98 e 99 foi muito parecido com esse ano de 2010, 2011, 2012. E o mercado diminuiu muito. A gente chegou até em 96, 97, estou falando de coisa de quase 15 anos atrás, mas é importante voltar no tempo para a gente olhar a história, o que aconteceu e tentar imaginar. Em 98, 99, quando o mercado diminuiu, ele foi de um volume médio de 97, que era 1,5 bilhão por dia, e ele chegou a ter meses em que o mercado negociava 300 milhões por dia. A gente ficava lá cortando a unha, jogando baralho, porque não tinha o que fazer na bolsa. As corretoras estavam todas paradas. E a gente está numa situação muito semelhante, muito parecida com a de hoje. Depois de 2002, né, a gente viu o que aconteceu. O mercado subiu quase 1000% aí, 700, 800% do mínimo que ele atingiu, que foi 7, 8 mil pontos, até os 70, 80 mil pontos que o mercado atingiu. Então, tentamos responder mais ou menos a pergunta do Guilherme, do Daniel Stange. Obviamente que a gente respondeu dentro das condições, dentro do conhecimento que a gente possui. Uma coisa que é importante a gente levar em conta que o Daniel está dizendo aqui, e que é verdade, as opções puts, né, as opções de venda negociadas aqui no mercado brasileiro, diferente das opções de compra, das calls, elas são em maioria são europeias e não americanas. Para quem é novo em opções, qual que é a diferença das opções americanas para as opções europeias? A diferença é que as americanas têm o preço de exercício pré-definido e você pode exercer o seu direito, você pode comprar as ações de Petro, Vale, OGX, seja lá de qual empresa, a qualquer momento até o vencimento. E as opções europeias você só pode exercer no dia do vencimento, depois do horário limite lá que é meio-dia. As europeias são mais seguras para quem é lançador, né? Para quem não é titular. Então é bom porque deixa um pouco mais de proteção para quem é lançador. Para quem é titular, para quem está comprado na opção, complica um pouco, porque pode ocorrer a situação em que o mercado afunde, a opção que o cara comprou, que é uma opção que vai ficando cada vez mais dentro do dinheiro, porque ela entra na grana quanto mais o mercado afunda, ela pode perder a liquidez, e aí você pode tentar ou ter o interesse de exercer ou de vender as opções e não conseguir, né? Exercer você não consegue porque ela é europeia, você só exerce no vencimento, e negociar você não consegue por causa da liquidez, e aí você acaba tendo uma opção que se valorizou, que deu lucro, você está ganhando dinheiro, mas você não consegue realizar o seu lucro pelo preço pré-determinado, pelo preço que você quer, por um problema de falta de liquidez e por causa da regra da opção europeia, que não pode gerar exercício. Muito bem, então respondemos aí, comentamos um pouquinho. Vamos ver como é que anda as vacas, né, os ratio spreads que a gente ensinou na terça-feira aí para todo mundo, no vencimento K. Vencimento K, como vocês podem ver, as volatilidades vão de 39 na K20, que está bem dentro da grana, até 28,20 na K27, que está fora da grana, mas não tão fora assim.
e a menor volatilidade está na Petro K25, que está com 24,5 de volatilidade mais ou menos, e é exatamente a opção que a gente está pensando em comprar para vender ou a K26 ou fazer a K26 com a K27. Então são dois ratios interessantes, porque você tem 16 centavos na K26 e 11 centavos na K27. O Timão Opções está perguntando: esses valores na planilha são atualizados automaticamente? Vou mudar aqui a câmera para minha cara e vou explicar um pouquinho. Essa planilha é uma planilha com link DDE, que é um link dinâmico e automatizado. Você pode usar, por exemplo, o Shark do Banif, você pode usar o CMA, você pode usar o Profit Chart, você pode usar o Trade Zone, você pode usar vários sistemas automatizados. Como é que você faz? Vou ensinar aqui para quem não tem acompanhado. Você sai dessa aba aqui que se chama Petro K, ou Petro J, ou Vale J, seja lá qual for delas, e vai na planilha chamada Data. Na planilha chamada Data, a gente colocou todas as opções em aberto e o preço de exercício. Então, aqui a gente tem um pouco da parte de trás da planilha, né, onde é que ela roda. E aqui na planilha chamada Links, a gente tem os preços das opções que são corrigidos automaticamente pelo sistema, nesse caso Shark, que é o sistema que eu estou aberto, mas você poderia usar outro sistema. Para ver como usar outro sistema, você faz assim, você clica aqui onde está em verde, vê quais são os sistemas Tron e outros tipos de sistema que você pode usar. Depois disso você aperta atualizar e ele vai atualizar as suas corretagens e deixar ela dinâmica, atualizando automaticamente pelo sistema, pelo servidor de cotação que for indicado. Muito bem, vamos voltar aqui para Petro K, respondendo já a pergunta, já tendo respondido a pergunta do Timão Opções aí, e vamos fazer a simulação de uma vaca em Petro K26 com K27 para esclarecer o que a gente contou, o que a gente explicou pro Guilherme, que ele está tentando entender um pouco melhor o que a gente diz, o que significa quando a gente fala que a gente vai fazer a vaca, vai montar as estratégias de ratio através de um método de pirâmide, né? de triangular os vencimentos. Então vamos pegar aqui na K25, nós vamos fazer a compra de 10 quilos. Então vamos comprar 10 quilos de Petro K25, está custando 29 centavos. Para isso, então, a gente gastaria R$ 2.900. Para pagar a compra da Petro K25, a gente tem que vender, então a gente vai fazer a venda de quanto? 1 para 2, né? Então de 20 quilos de Petro K26. A Petro K26, ela está custando 16 centavos, 16 centavos vezes 2 dá 32 centavos, menos 29 que eu estou gastando para comprar a K25, eu recebo 3 centavos, então eu ganho 3 centavos para fazer. Muito bem, temos aqui então o ratio spread montado, temos que ir na J, provavelmente na J27, vamos ver qual que está a cotação da J27, vou colocar aqui em maiúsculo para ficar mais certinho, J, então J27, a J27, gente, custa hoje 2 centavos, tá? Então ela está custando 2 centavos, então a gente vai simplesmente digitar aqui 2 centavos. Teríamos que fazer essa simulação na outra planilha, na planilha da J. Mas vamos fazer aqui e aí a gente... Então, na J27, vou até colocar a J27 em outro lugar. Deixa a K27 aqui, para a gente mostrar a tal da pirâmide. E vamos pôr a J27 aqui em cima. Então, Petro K, Petro J27. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar, né? Vamos comprar a mesma quantidade que a gente está vendido a mais, que são 10 quilos. Se a gente compra 10 quilos, no final das contas a gente fez o que? Vendeu, comprou 10 quilos de K25 por 29 centavos,
comprou 10 quilos de J27 por 2 centavos, gastou 31 centavos. Vendeu 20 quilos de Petro K26 por 16 centavos, recebe 32 centavos, né, por quilo. Então 32 menos 31, a gente recebe 1 centavo para fazer a operação, o que dá R$100 de crédito para cada 10 quilos da operação que for montada. Então praticamente ela saiu no 0 a 0, não gastamos nada para fazer a trava, montamos um ratio. Como é que funciona agora para a gente fazer a tal da piramidação lá, ou triangulação, seja lá o nome que a gente quiser dar para isso? Vamos na planilha da Petro J, vamos colocar isso na Petro J, vamos colocar aqui, pode ser na Petro J, então tá aqui a mesma simulação, tudo certinho, agora com todos os simulados funcionando. E qual é a planilha, qual é a outra operação que a gente poderia montar? A gente não tem aqui uma Petro K26 que está custando 16 centavos? A gente não tem o Petro K27 que está custando 11 centavos? 11 vezes 2 não dá 22 centavos? 22 centavos menos 16 centavos dá 6 centavos, a gente receberia. Então o que a gente faria? A gente iria na Petro K e faria mais uma vaca, mais um ratio. Como é que é esse ratio? Ele é a compra de, por exemplo, 20 quilos, a quantidade maior do que a gente fez na 25 com a 26, para mostrar o efeito para o Guilherme principalmente. E aí a gente faz a venda de Petro K 27, 40 quilos, o dobro de 20, né? Como não poderia deixar de ser. E aí a gente vai lá e vamos fechar a ponta que está em descoberto, que é a Petro J 28. E aí a gente compra na Petro J 28 quanto? 20 quilos, que é o que a gente está descoberto. Então olha lá, Guilherme, o que nós fizemos? Nós fizemos uma trava de ratio de 10 quilos, que está aqui na Petro K, desculpa, na Petro J, entre J25 e 26, nós fizemos como? Nós fizemos 10 quilos com 20 quilos. Se eu pegar e colar essa estratégia K26 com K27 na estratégia inicial de 10 quilos de K25 com K26, como é que fica? A gente não comprou 10 quilos de K25 e vendeu 20 quilos de K26 na primeira trava 25 por 26? Pronto, fizemos isso. Agora nós vamos comprar 20 quilos de K26, então ao invés de ficar vendido em 20 quilos, nós vamos zerar, porque a gente vendeu 20 quilos de K26 para a primeira trava e comprou 20 quilos de K26 para a segunda trava. E aí o que nós fazemos? Nós vamos lá e vendemos 40 quilos na K27 e vamos na J28, que é o pozinho que a gente precisa travar na J28, e vamos comprar os 20 quilos que estavam faltando. Então vamos comprar 20 quilos que estavam faltando. No final das contas, como é que a gente ficou? A gente ficou comprado em 10 quilos de K25, vendido em 40 quilos de K27, comprado em 10 quilos de J27 e comprado em 20 quilos de J28. Nós estamos vendidos em 40 quilos de K27 e comprado em 10 mais 10 mais 20, comprado em 20 quilos entre J27, J28 e K25. No final das contas, como é que ficou a forma da nossa operação? Nós ficamos assim: comprado em 10, vendido em 20, comprado em 20, vendido em 40. Então nós ficamos com uma fórmula de triângulo ou uma fórmula de pirâmide. É assim que é assim que a gente mostra o que é fazer a estratégia em pirâmide. Então você pode ter, por exemplo, 1 kg de uma opção K22 comprada, aí você vende 2 kg de K23, aí você compra os 2 kg de K23 e vende 4 de K24, aí compra os 4 de 24, vende 8 de K25. No final das contas fica comprado em pouco lá em cima e vendido em um monte lá embaixo, parecendo uma pirâmide. Só que você não pode ver a operação como um todo, como se eu tivesse comprado em 10 quilos aqui e vendido em 80 quilos 4 strikes para baixo. Eu tenho que olhar como se eu tivesse feito uma
uma vaca de 10 para 20, depois uma de 20 para 40, depois uma de 20 para 80, comprando os pozinhos na curta certinho, proporcional, e montando e desmontando novos pares, novas quantidades de maneira independente. Então, se o par 25 com 26 estiver dando lucro, desmonta ele parcialmente, independente do outro par. Então, é como se desse um apoio ao outro, como se um par ajudasse o outro, porque os mais dentro do dinheiro em menor quantidade vão dar lucro, vão nos beneficiar se o mercado cair. Os mais fora da grana em maior quantidade vão nos beneficiar se o mercado for subindo aos pouquinhos. E um par ajuda o outro, um protege o outro. É mais ou menos assim que a gente sugeriu, e evoluindo e melhorando a estratégia. Por que a gente não monta um único par para deixar tudo mais simples? Escolhe 25 com 26 ou 26 com 27 e não fica se metendo a fazer um monte de triangulação e aumentando as quantidades. Porque não dá pra gente ser ingênuo de achar que o único par que funciona, que vale a pena, é 25 com 26. Daqui a pouco o mercado dá uma afundada, você tem que fazer 24 com 25. Aí o mercado sobe de novo, você vai fazer 26 com 27. Então, naturalmente, nós vamos ter vários pares em aberto. O que eu estou sugerindo é que, quanto mais dentro do dinheiro, mais caras as opções, menores as quantidades que a gente tem que estar montado. E quanto mais fora do dinheiro, maiores as quantidades, porque protege um pouco mais, é mais fácil de tocar, o teta é mais favorável, exatamente por estar fora do dinheiro e tudo isso. Então o Daniel diz o seguinte: Roxo, mas ao meu ver não faz sentido se você vender uma opção e comprá-la em seguida, vão se anular. Aí não tem como olhar a operação como um todo. É isso que eu estou dizendo, você pode montar a estratégia de uma única vez para não ter que ficar fazendo, compra 10, vende 20, compra 20, vende 40, compra 40, vende 80. Você já faz 10 com 80, não tem problema nenhum. Mas na hora de controlar, você tem que comprar os pozinhos certos, nos lugares certos, e olhar e acompanhar cada estratégia como se fosse uma independente da outra. É óbvio que se os 10 com 80 estiver dando lucro, já desmonta os 10 com 80 de uma vez. Mas às vezes você consegue desmontar um, montar outro. Então é a maneira de ir pensando aos poucos. O comentário do Guilherme é interessante, complexo para acompanhar. Vou pensar a respeito, legal. Então a ideia é essa mesmo, a gente agregando um novo tipo de estratégia ou uma nova maneira de pensar aos poucos. É meio complexo mesmo, porque fica tudo meio doido, né? Mas pensando com calma, vocês veem que faz sentido a partir do ponto em que um par ajuda o outro, que enquanto um está dando dinheiro, o outro está perdendo, enquanto no mercado caindo você está perdendo nas fora do dinheiro, está ganhando nas dentro. Então, de fato, não é algo tão fácil de imaginar, né? Tem que ter bastante capacidade de pensar, né? Todo mundo, o Daniel dizendo que de fato então as estratégias são meio malucas, tem que pensar com muita calma. O Timão Opções está perguntando como é que faz o DDE. O DDE é muito simples, ele é até meio autoexplicativo na planilha. Primeiro, a planilha você tem que liberar as macros, liberar as atualizações automáticas, senão ela não vai rodar. E aí depois disso você tem que fazer o quê? Você tem que abrir o terminal, que você tem o link DDE, pode ser o Shark, ele tem que estar aberto, rodando, pode ser o CMA, pode ser o Profit Shark. Depois que ele estiver aberto rodando, você abre a planilha e esse terminal vai alimentar automaticamente as cotações da planilha. Não dá para você ter o sistema de DDE desligado e a planilha ligada cotando a atualização. Então tem que os dois estarem funcionando ao mesmo tempo. O Daniel faz a seguinte pergunta: opinião quanto ao chat de quinta, que sempre tem bem mais perguntas. Acho que poderíamos deixar de lado a conferência do quadro de opções, já que esses dados todos nós temos, o que achamos demais. Acho muito legal, acho que faz sentido, né? Talvez não ficar cantando o mercado, né? A gente canta o mercado na segunda, que o pessoal mais que está começando, que é importante olhar o que é a vol, como é que tá, as gregas e tal. Essa era a ideia mesma, quando tivesse mais conteúdo, mais pergunta, a gente parar de ficar simplesmente cantando o que está acontecendo com a planilha e passar de fato a fazer simulações, responder perguntas. Estamos chegando nesse nível, ainda bem, né?
coisas estão evoluindo. Então a gente não precisa ficar cantando o mercado se não for o caso. O que a gente pode fazer é só comparar, por exemplo, a curva da vol aqui da PetroJ, ó, ela vai de 31, dá mais fora do dinheiro, dá mais dentro do dinheiro, para 34, dá mais fora do dinheiro, que é a J28. Então a vol tá com o smile certinho. As taxas, por conta disso, vão aí de 32 de vol a 25. Na PetroK, as volatilidades estão também entre 35 e 36, com mínimo de 24 e pouco. Então também semelhante. Na PetroL, as vols estão mais baixas, bem mais baixas. Eu não sei se é por conta de diferença entre o preço de fechamento, alguma coisa assim, mas elas estão bem mais baixas as volatilidades. Elas vão aí de 22, 24, 25, não tem ninguém acima de 25. Então isso é interessante a gente olhar. Vamos ver se tem alguma estratégia de ratio que dá para observar aqui, ó, L25 com L26. 29 centavos com 59. 29 vezes 2 dá 58, menos 59. Então não está interessante, não está valendo a pena montar L25 com L26, né? E uma outra coisa, o Biro está dizendo assim, essa sua planilha de estratégia não sai mais simples inserindo uma put? Olha, eu prometi a planilha de opções com put já faz mais de um mês e meio, mas não conseguimos fazer ainda. O Guilherme deu uma força já, mudando alguns links e tal, só precisamos fazer uma conferência, ajustar, ver a parte de interface, e vai ter put em todas as opções, sem dúvida. A gente vai conseguir ver a diferença, mas não é agora, porque está super corrido pra gente aqui, então é complicado. O Daniel diz assim: Roxo, um bom motivo para fazer o pozinho com a put ao invés da call, a volatilidade. Na alta, a call se valoriza apenas pela alta em si. Na queda, a put se valoriza também pelo aumento da volatilidade. É por isso que as puts têm um VE um pouquinho mais alto, principalmente aqui no Brasil, por conta de liquidez também. Por conta disso, quando a vol sobe, ela acaba reforçando também o aumento do preço das opções. Você tem razão. Eu acho que vale a pena sim fazer o pozinho tanto na call quanto na put, mas tudo isso vai aumentando a complexidade cada vez mais, vai deixando tudo cada vez mais difícil, então as coisas acabam complicando. Vamos ver, gente, se a gente tem na Vale K alguma oportunidade de ratio também. Olha lá, nós temos K42 está 26 centavos, K43 está 20 centavos. Então acho que aqui com certeza, se tiver liquidez, os preços forem semelhantes a esse, vale a pena montar alguma coisa. Uma outra coisa que a gente pode pensar é jogar todos esses strikes para cima e ver como é que está a K44. A K44 ela é mais fora do dinheiro, ela pode estar com uma volatilidade implícita maior, então ela pode dar uma oportunidade legal aí. Ela não cotou ainda, vamos esperar a planilha atualizar. Pronto, atualizou, tá 12 centavos. Então, ó, dá para fazer uma pirâmide aqui, ó, K42 com K44. Agora, se vocês já entenderam a maluquice que a gente inventou, o que a gente quer fazer? K42, a ideia é o que? Comprar 1 quilo aqui, né? E a K43 não faz nada. Na K44 a gente vende. E o que é legal? Como a K42 está custando 26 e a K44 está 12, a gente pode até fazer 1 para 3, né? 1 para 3,5. Tudo bem que o 1 para 4 ele é mais indicado, porque aí a gente compra o pozinho que precisa. Quer comprar o pozinho na K44, na J44 e também na J45. Teríamos que comprar 1 kg na J44 e 2 kg na J45. Então vou copiar isso aqui, vou jogar na Vale J, né? Pode ser aqui em cima. E aí vamos plotar também como é que tá a Vale J44 e J45 para a gente comprar os pozinhos nos lugares certos. Então Vale J44 e Vale J45. A partir desse momento fica mais difícil entender, que fica tudo bem abstrato.
que eu estou juntando duas operações, mas já que a gente ensinou na palestra, então temos que começar a praticar dessa maneira. Então tem a compra de 1 kg aqui, tem a compra de 2 kg aqui. No final das contas nós estamos comprado em 1, comprado em 1, comprado em 2, vendido em 4, 4 menos 4, 0, tudo bonitinho. E ainda recebemos aí quanto? Recebemos R$180 para montar a trava. Roxo, não dá para fazer numa proporção menor? Dá, mas aí não fica a proporção redondinho, não fica 1:2, mas poderia, por exemplo, a gente poderia vender aqui 3,5 quilos, desculpa, digitei errado, 3,5 quilos. Se a gente tivesse 3,5 quilos e aqui a gente fizesse na Vale J45 a compra de apenas 1,5 quilos, a gente receberia R$130 e mesmo assim faria numa proporção bem melhor. O Paulo HMG está perguntando: Roxo, boa tarde a todos. A estratégia do pozinho não seria interessante usar o método descascar a cebola não só no momento de grandes altas, mas nas pequenas altas também para reduzir o custo? Olha, lógico que dá, mas é aquilo que eu falei na palestra. Eu estou ensinando uma fórmula que já é complexa, já tem várias entradas e saídas, mesmo começando a vender lá no 10 centavos, né? E só comprando opção de 1 e 2 centavos. Agora, se a gente for mexer com os intermediários, tentar vender aí no meio do caminho, fica tudo muito mais complexo. É óbvio que no seu sistema, no seu método você pode fazer. No nosso, que a gente tem que ensinar para mais gente, todo mundo minimamente tem que entender e tem que ter condições de operacionalizar quase tudo que nós estamos ensinando, então fica um pouco mais difícil. Mas com certeza dá para você começar a vender opção com 5 a 6 centavos ao invés de 10. Esses números, a própria planilha do pozinho tem uma maneira da gente fazer uma, digamos assim, fazer um ajuste, né, para a quantidade inicial, para a quantidade que você quer começar a vender, para que fique customizável e cada um escolha o próprio setup, né? Porque senão fica parecendo que o único que funciona é o que a gente está ensinando. Não, as pessoas querem números redondos, precisam de números redondos e é por isso que a gente passa. Mas a explicação real é isso: cada um deve achar a própria proporção, a proporção que acha adequado para a sua estratégia, para, né, a sua percepção de risco e tudo isso. O Felipe está perguntando aonde encontra a planilha. Felipe, manda um e-mail para esse e-mail aqui, ó, rocks@rocks.com.br, e aí você vai começar a receber todos os meses a planilha atualizada, né? Se você quiser uma planilha no meio do mês, manda um e-mail lá, pede a planilha, que quem cuida da planilha é o Márcio. Todo mês ele atualiza, faz tudo que precisa e manda pra gente, tá bom? Gente, temos mais alguns comentários. O Daniel fala assim: Roxo, nunca gostei muito de vaca, mas ficava curioso para saber como você operava. Em 4 anos que eu acompanho, foi a primeira vez que eu vi você você explicar, parecia uma caixa preta. Confesso que agora gosto menos ainda, por várias razões, mas acho que em opções existem várias maneiras de operar de forma lucrativa. Lógico, eu estou operando uma operação que eu acho genuína porque eu opero, mas tem 1 trilhão de maneiras de se ganhar dinheiro. O mais importante aqui no bate-papo de opção, no curso de opção, na palestra de opção, é abrir a mente das pessoas para essas curvas, para essas combinações, para essas proporções, para esses tipos de hedge. Isso é que é legal. Agora, o bom do mercado é que você consegue fazer tantas alternativas e tantas operações diferentes que cada um pode montar aquilo que faz sentido para si mesmo, né? Então, isso é que é legal, a democracia. O Paulo HMG está perguntando se a planilha de opções é a mesma planilha do pozinho. Não é. A planilha do pozinho não precisa ficar atualizando todo mês. Então pede, a gente manda uma vez só, vocês salvam aí, não precisa mais salvar nunca mais. Gente, tô meio rouco, meio cansado, porque faz 2 dias que eu tô dando aquela palestra, falei mais de 6 horas sem parar, foi bem cansativo. Então vamos acabar por aqui hoje, um pouquinho mais cedo, falamos uns 35 minutos. Segunda-feira tem mais uma palestra, um bate-papo um pouco mais básico, né? A turma toda está convidada, mas a gente tem um ponto de vista um pouco mais básico. Conseguir minimamente fazer as pessoas entenderem o que é a estratégia e aí tirarem as próprias conclusões.
Então, na semana que vem a gente tem mais. Única pergunta, o Jorge pergunta assim: Roxo, mas você opera as outras formas também ou a principal estratégia é a vaca? Para venda de volatilidade, principalmente o que a gente faz é a vaca, tá bom? Para compra de volatilidade a gente faz outras coisas diferentes, né? Então, com o tempo eu vou explicando como é que são as coisas e tudo mais. Gente, muito obrigado. Espero que todo mundo tenha gostado, tanto de hoje quanto de terça-feira. Segunda-feira, mesmo horário, às 5h20. Terça-feira nós temos o Long and Short. Quarta-feira, o TG e assim por diante a nossa programação. Gente, um grande abraço para vocês. Segunda-feira temos mais. Bom descanso. Descansem aí no final de semana. Esperando me avisarem aqui.